história oficial. O segredo dos seus olhos. Argentina, 1985. Cuidate, Julio. Os dois primeiros ganharam o Oscar. O terceiro foi finalista. Todos são filmes argentinos. Mas este ano o presidente Javier Milei decretou um grande corte de verbas públicas. E o setor artístico está em crise. Mais um. É um momento de mudança. Torço para que se chegue a um equilíbrio. Como mostramos domingo passado, o governo Milei aplicou um choque na economia. Cortes de subsídios, paralisação de obras federais e bloqueio de dinheiro para os estados. Assim, conseguiu fazer o primeiro superávit fiscal desde 2008. E a inflação mensal começou a cair, de 25% quando ele tomou posse para 8,8% em abril. Nada grande, nada estable y duradero, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Essa semana vamos mostrar mais impactos. Na cultura, na ciência, na educação, cortes, orçamentos congelados e a reação nas ruas. Vamos aos bairros ricos e aos pobres, às universidades e às feiras de rua. E olhamos também para o futuro. O que esperar do novo presidente? É o segundo episódio de Argentina, 6 meses de Milei. Para falar dos efeitos na cultura, convidamos um super astro, o ator Ricardo Darín. Como eu trabalho para plataformas estrangeiras, não sinto tanto choque no nível pessoal. Mas me preocupa o que está acontecendo com o nosso ofício e com todo o coletivo. Com a quantidade de famílias que dependem não só do audiovisual, mas do teatro também. Em abril, Javier Milei decretou o fechamento temporário do INCA, Instituto Nacional do Cinema Argentino, uma entidade estatal. Milei disse que ninguém via os filmes produzidos pelo Instituto do Cinema. Não é bem isso. Alguns, de fato, ficaram na poeira, vamos dizer assim. Mas muitos outros deram certo. Exemplo, o filme Simón de la Montaña, que ganhou o prêmio da Semana de Crítica no Festival de Cannes deste ano e teve apoio do Instituto de Cinema, que agora Milei mandou fechar. A Secretaria de Cultura disse que os festivais de cinema eram feitos às custas da fome de milhares de crianças. Dizer isso me parece um pouco perverso. A pobreza na Argentina é alarmante, mas querer botar a culpa disso num setor específico, nos erros de administração do Instituto de Cinema, isso é um exagero feroz. Eu me declaro totalmente contra essa mentira. O bloqueio do dinheiro para a cultura faz parte do que o próprio Milei chama de batalha cultural. Yo les digo que la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia, sino que es un compromiso inalienable. Também entram nessa batalha atritos com a ciência e as universidades. No editorial para a revista científica Nature, antes mesmo da eleição, um dos maiores pesquisadores argentinos alertava: Milei era uma ameaça. Naquele momento, me chamava a atenção que ele não se comportava racionalmente e dizia grosserias, coisas tremendas sobre a ciência. Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Neste vídeo, o candidato Milei antecipava que fecharia o Ministério da Ciência. Afuera! Ele cumpriu. Passou a ciência para um novo superministério do capital humano e congelou o orçamento das universidades públicas e do maior organismo federal de pesquisa, chamado CONICET. É isso, orçamento congelado num país com quase 300% de inflação ao ano. Eu vou à universidade e vejo, nos últimos 5 ou 6 meses, aconteceu uma queda tremenda na parte logística e na manutenção. Como é praxe na Argentina, a estudantada não deixou barato. 1 milhão nas ruas, inclusive esses brasileiros. Juntamos todos para poder mostrar que realmente falta dinheiro para esse orçamento. Para economizar luz na Universidade de Buenos Aires, só um elevador funciona na Faculdade de Medicina, da Bruna e do Marcelo. Eu curso, por exemplo, às terças, Histologia no 10º piso. E
às 5h30 começa a minha aula. Eu tenho que chegar às 5h10 para entrar na fila, porque só funciona um elevador. A Raquel faz ciência política na mesma universidade, que os alunos chamam de UBA, a maior do país. Mas eu optei pela UBA porque eu sei o prestígio que tem a faculdade por ser uma das melhores da América Latina. Estudaram aqui 3 prêmios Nobel de Ciências, 2 de Medicina e 1 de Química. A universidade é de graça. Essa semana apareceu como a melhor da América Latina num ranking internacional. E tem mais um atrativo. Zero vestibular. Zero vestibular. Não existe vestibular. A única coisa que realmente vai impedir a pessoa de entrar é se ela não tiver atualmente o nível avançado no idioma espanhol. Seja qual for o curso, tudo começa com um ciclo básico de 2 anos que é bastante puxado. E aí muita gente acaba desistindo, muita mesmo. Funciona como se fosse um vestibular, só que para quem já está dentro da faculdade. Entram muitas pessoas, 10, 15, 20 mil pessoas, porém a gente tem o primeiro ciclo que já dá uma funilada nas pessoas e depois do primeiro ano para baixo vai sendo um funil completo. Hoje para os brasileiros o clima é de incerteza. Tem isso dessa indecisão, desse medo, se vai continuar, se não, o que vai acontecer com a faculdade pública aqui. Em defesa do ensino público, os jovens foram para a rua. E o veterano professor também. Graças a Deus, foi uma manifestação muito importante. O governo percebeu que 80% da população consideram a universidade pública absolutamente necessária. Eram multidões nas ruas. Serviu para o governo abrir um pequeno diálogo com as universidades. Mas Buenos Aires não é palco só de protestos. A tradicional feira de matadeiros aos domingos é um show. Só que a superfície de paz esconde divergências. Escolho o Milei 1000 vezes. Ele ainda não me roubou. E sabe que governo foi bom, mesmo que pareça mentira? O governo militar. Que o presidente fique mundialmente conhecido como o homem que matou o povo argentino de fome. Matadeiros é um bairro popular, mas a 30 quilômetros ao norte, o esquema é mais chique. Essa aqui é a região da Grande Buenos Aires, onde é maior o apoio ao governo de Javier Milei. San Isidro, de acordo com uma pesquisa publicada em meados de maio pelo diário Clarín, aqui em San Isidro, 53,1% da população tem uma visão positiva dos primeiros 6 meses do governo Milei. Você votou no Milei? Sim, em meu caso, sim. E volveria a serlo. De coração, tenho esperança de que esse homem Milei faça alguma coisa. Os preços já estão baixando. Esse homem é um ser não político e acho que merece uma chance. E está fazendo boas mudanças. Não podíamos continuar do jeito que estávamos. Não sei se é o caminho, mas o certo é que queríamos algo diferente e temos algo diferente. As primeiras medidas talvez não agradem, mas são necessárias. Ninguém pode gastar mais do que ganha. Para o país, é o mesmo. Sou uma exceção. Moro aqui, mas sou exceção. Não votei em Milei. Trabalho numa organização para famílias carentes. Vejo outras realidades. Longe de San Isidro, na comunidade Vigia 31, mostramos em dezembro passado o militante Federico, que apoiava Sérgio Massa, adversário de Milei. O Milei começou a seduzir os jovens com suas ideias individualistas. Nós não temos de ser individualistas, temos de construir a vida em comunidade. Agora reencontramos o rapaz. O que mudou na sua vida? O que mudou é que perdi o emprego e o dinheiro não chega ao fim do mês. Aqui no comitê a gente distribui merendas. Tá complicado e não vai melhorar. Mas ali ao lado, uma feirante passa uma visão oposta. Sim, me gusta. Votei no Milei porque o país não avançava, era preciso mudar. Agora os preços se estabilizaram, os fregueses compram pouco, mas compram. Apoio muito o novo governo. Estou muito conforme com o novo governo. Nesse ambiente político tão polarizado, pelo menos com uma coisa não dá para brigar, com os números. E tem um número que está chamando muito a atenção no início do governo Milei: o aumento da pobreza.
Fizemos uma pesquisa própria nacional no terceiro trimestre do ano passado e calculamos 44,4% da população em situação de pobreza, sem dinheiro para comprar uma cesta básica. Lembrando que há mais de 2 décadas, os níveis de pobreza estão altos. Quando Milei assumiu em dezembro, a inflação disparou para 25% mensais. Por isso, a equipe do professor fez projeções para aquele mês e para janeiro deste ano. Deu 49,5% de pobreza em dezembro e depois 57,4% em janeiro. O ator Ricardo Darín comenta. O governo precisa tomar medidas, porque muitas famílias, muitos trabalhadores estão sendo afetados. E não se pode prejudicar os mecanismos produtivos de uma comunidade. Milei costuma dizer que com ele, a economia vai percorrer um V, caindo no início por causa dos cortes e ajustes, para depois crescer. A inflação baixou 8%. Deputado, a inflação de abril caiu para 8,8%. O governo conseguiu um superávit fiscal. Mas quando isso vai se refletir na vida da população? Não quero pôr a culpa no governo anterior, como sempre se faz. Mas não podemos esquecer de onde viemos. E já baixamos a inflação, acabamos com o déficit fiscal e controlamos os programas sociais que antes eram dirigidos por delinquentes da pobreza. Em maio, a rede britânica BBC já tinha feito essa pergunta para Milei. Até quando as pessoas vão precisar aguentar? O presidente falou, mas não respondeu. La vida real demanda tiempo, pero usted no puede hacer milagros. Também não foi fácil conseguir uma resposta concreta do deputado mileísta. Nós avisamos que teríamos uma crise, mas já estamos conseguindo baixar a inflação. E esperamos de agora até dezembro chegar a 0,2%, que seria um número muito importante. Para essa reportagem especial, nós procuramos desde 10 de abril, portanto há 2 meses, o presidente Javier Milei, a ministra do Capital Humano, Sandra Pettobello, a ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, o ministro da Economia, Luiz Caputo, o então chefe de gabinete, Nicolás Possi, e o ministro do Interior e atual chefe de gabinete, Guillermo Francos. Nenhum quis falar ao Fantástico. Sobre essa realidade que mostramos de cortes na cultura, na ciência e na educação, o astro Ricardo Darín faz um comentário final. Entendo que por questões orçamentárias seja preciso revisar, reacomodar, repensar. Mas como alguém pode ser contra a arte? É como ser contra o oxigênio, contra a água. É preciso que as coisas sejam limpas e transparentes. E não só na arte, na cultura e na ciência. Precisam ser limpas e transparentes em tudo que compõe um país. Com respeito a todo o que compõe um país.